Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito dos finados, do dia dos finados e a espiritualidade. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Tá certo? Humildemente eu peço a voz, vamos fazer esse vídeo circular, minha gente. Vamos fazer essa luz chegar aonde ela deve chegar. Namastê a todos vós. Bom, continuando hoje os nossos estudos, falaremos hoje a respeito do dia de finados, que é o dia de hoje, dia 2 de novembro, não é isso? E aí, a pergunta que sempre fica para cada um de nós: como que nós devemos proceder neste dia? Tá? Por que fazemos visitas ao cemitério neste dia? Esta prática tão comum, não é mesmo? Da gente poder se aproximar dos nossos entes queridos, dos nossos entes que já partiram, não é mesmo? Então, quando a gente pensa que a nossa alma ela é imortal, a nossa alma é eterna, o nosso corpo perece, né? O nosso corpo aqui fica, do pó viemos, para o pó retornaremos, mas a alma, minha gente, ela é eterna. E aí, quando fazemos a passagem dessa vida para uma outra vida, muita coisa do que neste mundo aqui se apresenta, também se apresenta do outro lado. Não é muito diferente de como são os procedimentos e a vida aqui no dia a dia, para o dia a dia de quem está do outro lado, tá bom? Existem vários níveis espirituais, existem várias colônias espirituais, alguns nos umbrais mais baixos, outros nos umbrais intermédios e outros em umbrais mais elevados. Mas todas as almas vão para os mundos e os lugares a qual merecem, a qual pertencem. E aí, minha gente, nem toda alma fica lá no cemitério. Eu às vezes fico me perguntando, se um dia, o dia que eu fizer minha passagem, eu vou fazer minha passagem, lógico, o dia que eu fizer minha passagem para o outro lado, o último lugar que eu quero estar é no cemitério. O que eu vou ficar fazendo dentro de um cemitério? Tá bom? Eu sei que lá tem entidades e divindades que tomam conta daquele lugar, que é chamado de um lugar de Campo Santo. Algumas tradições chamam de Campo Santo. Chamam inclusive de Calunga Pequena, que é um pequeno cemitério. Tá? E o mar é a Calunga Grande, é o lugar do grande cemitério, porque antigamente, em épocas remotas, o cemitério era o mar, minha gente. Se punha muitas das vezes o cadáver, se enrolava o cadáver em panos e jogava no mar. Ou então, colocava o cadáver em barcos, ateava fogo em uma fogueira dentro desse barco e soltava o barco de mar adentro. Era chamado Grande Cemitério. Então nós temos dois lugares que são mundos dentro do nosso mundo, são esferas espirituais, tá? Dentro do nosso mundo, que é o cemitério e o mar, a Calunga Grande. A Calunga Grande, o mar, e a Calunga Pequena. Isso nas religiões afro, eles veem dessa maneira. E está muito certo, minha gente. Tá bom? Então, não necessariamente a gente necessita ou precisa ir ao cemitério para encontrar nossos entes queridos, tá bom? Vocês podem fazer de outras formas. E aí, a prece, a oração, é a melhor forma que a gente pode encontrar de estar próximo desses entes queridos pelo dia de hoje, minha gente. E ter sempre em mente que nós devemos fazer essas orações endereçando aos nossos entes queridos, que vão receber essas orações do outro lado, como se fossem buquês de flores, tá bom? Como se fossem grandes presentes vibracionais de luz.
que vão chegar até eles sem sombra de dúvida. Mas a gente tem que se desapegar, a gente não pode ficar com aquele sentimento ruim de perda, sentimento ruim de apego, sentimento ruim de sofrimento, tá bom? Porque muitos deles que estão do outro lado ainda não sabem que faleceram, ainda não têm a consciência desperta, que estão nesse estado do outro lado, ou seja, que já perderam a matéria. Então nós temos que ter paciência com isso. O que muito é feito em algumas tradições, você manda rezar uma missa para aquela pessoa, tá bom? Manda rezar uma missa, mas o segredo, para aquelas almas que ainda não despertaram, tá? Que ainda estão dormindo do outro lado, você manda rezar uma missa e não vai na missa. Ninguém vai à missa, porque aquela alma precisa despertar e caminhar para a luz. Se ela desperta, ela encontra um ente querido dentro da igreja, aquele que mandou rezar a missa, ela encontra, ela vai seguir aquela pessoa. E não é esse o nosso intuito. O intuito é que ela caminhe para a luz. Então a gente manda rezar a missa e não comparece a essa missa. Missa de 7 dias, tudo bem, gente. Todo mundo vai comparecer, que nós estamos nos despedindo daquele ente querido. Mas muitos deles ainda não despertaram do outro lado. Ainda estão dormindo. E o mundo astral, o tempo do universo astral é diferente do nosso tempo. Tem almas que ficam nessa dormência por séculos. Tá bom? Um século pode equivaler a um dia. Porque o tempo no universo astral é diferente. Não tem tempo e espaço. O tempo lá corre de outra maneira. Tá bom? Então, minha gente, a melhor conexão que nós podemos ter com os nossos entes queridos é a oração. Pode numa igreja acender velas lá naqueles lugares que tem próximo aos portais da igreja, as portas da igreja, né? Acender as velas ali. Isso também é positivo. Faça as orações. As almas precisam de oração. Pai Nosso, Ave Maria, a oração que você quiser. Ou uma oração do seu coração, uma prece do seu coração, rogando para que aquela alma desperte, para que aquela alma esteja bem, para que aquela alma tenha luz, iluminação e caminho. Tá bom? Então, minha gente, não necessariamente aquela alma está no cemitério, tá? Isso é uma crendice nossa. Até porque existem histórias também de almas que ficam muito aprisionadas também em cemitério. Depende do nível evolutivo e espiritual de cada alma. Uma vez Chico Xavier encontrou um homem de cartola e terno dentro do cemitério. E aquele homem cumprimentou o Chico Xavier, o Chico cumprimentou aquele homem, mas aquele homem fedia cachaça pura. Sim, era uma entidade, era um guardião do cemitério, os chamados Exus, né? Ele era um guardião do cemitério. E o Chico perguntou o que ele fazia ali e por que ele bebia tanto. E ele disse para o Chico que ele precisava beber porque ele tinha que mergulhar nas covas profundas para liberar as almas que estavam aprisionadas no seu corpo físico, ou seja, elas não desapegaram do corpo. Só que já estavam em estado de putrefação e ele precisava beber a cachaça para conseguir aguentar aquele cheiro de putrefação. Olha que história fantástica. E o papel que essas entidades têm, tá bom? Esses guardiões que resgatam almas que estão lá naqueles umbrais, tá? Passando por privações e por provações até acordarem, até despertarem. Então, minha gente, para esses, a gente precisa de oração. Se vocês souberem a condição dos entes queridos de vocês, se está bem, se já está desperto, se está sofrendo, é bom que saiba. Porque quem tem essa ciência sabe se precisa rezar uma missa para encaminhar, como eu ensinei agora recente, ou se fazer só uma prece, dando a essa condição da saudade, dos bons momentos que viveram. Faça uma prece com o coração limpo, com o coração aberto, com o coração passando luz, verdade, carinho, amor. Saudade sim, mas saudade de uma maneira saudável e não de uma maneira pesarosa, de uma maneira
apegada a esta outra realidade que é não estar mais junto com o seu ente querido. A prece é sempre a mais recomendada. Esteja você onde estiver, dentro da tua casa, num lugar de natureza, dentro de uma igreja, onde quiser, minha gente. É só fechar os olhos, conectar com o seu coração e realizar a prece endereçando aos nossos entes queridos. E será recebido do outro lado. Pode acender uma vela? Pode, sem problema, tá? Mas que essa vela, de repente, possa ser acesa numa igreja, na porta de uma igreja, tá bom? Dentro de casa é complicado, porque a gente não sabe como é que está o nível daquela alma. Se aquela alma está bem, está desperta, já está num nível em que está atuando de outra forma, ou seja, atuando pela espiritualidade, né? Trabalhando pela luz, já de forma desperta ou não, ou se ela está num estado de dormência, num estado de sofrimento. Então, para evitar isso, acenda a vela na porta de uma igreja ou dentro de uma igreja, tá bom? Que é o lugar mais recomendado, tá? Num centro espírita, no Cruzeiro das Almas, né? Que se faz isso dentro do cemitério chamado Campo Santo, tá? Depende de cada estado, de cada alma. Mas o recado principal aqui é que nem sempre aquelas almas estão dentro do cemitério lá, assim, de bracinho cruzado, esperando vocês trazerem as flores e as orações e as velas, tá bom, minha gente? De repente aquela alma já está em outro patamar, já está em outro nível evolutivo. Ela pode até ir ali receber, mas não é o lugar de morada daquela alma, tá bom? Como eu acabei de dizer, eu não sei se eu gostaria, depois de passar para o outro lado, de estar morando dentro de um cemitério. Não seria do meu coração que isso ocorresse. Mas o destino de cada um de nós só a Deus pertence. O local onde eu mereço estar, se é num umbral alto, num umbral baixo, é Deus que vai saber. Quando eu chegar do outro lado, que eu prestar as minhas contas daquilo que eu realizei na terra, eu devo saber para onde eu vou, tá bom? Então, minha gente, que as orações, que as preces de vocês alcancem os entes queridos de cada um de vós, tá bom? E vamos desmistificar essa questão do cemitério. Nem sempre essas almas estão aguardando vocês nos cemitérios, tá bom? Então, namastê a todos vocês, que o finado seja luminoso para vocês e para os entes queridos que estão do outro lado, que eles possam receber as luzes das orações de cada um de vós. Namastê.